Oi pessoal, aqui é a Fran Borges, esse é o Poesias, Prosas e Algo Mais, e hoje eu vou conversar com vocês sobre esses dois livros. Formas de Voltar para Casa, do chileno Alejandro Zambra, e Deixa Comigo, do uruguaio Mário Levreiro, no nosso mês de literatura latina. Because you're sweet and lovely girl, I love you. Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. Se havia algo a aprender, não aprendemos. Agora, penso que é bom perder a confiança no solo, que é necessário saber que de um momento para outro tudo pode vir abaixo, mas na época voltávamos, sem mais, à vida de sempre. Isso é a Forma de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. Ele vai falar da ditadura chilena, porém de uma forma bem diferente, de uma forma que eu não tinha lido até hoje. Porque ele vai falar dela através dos personagens secundários, ou seja, através de uma criança, que não entende muito bem as coisas que acontecem, e que o Pinochet, para ele, é um cara muito chato que aparece na televisão, em rede nacional, constantemente, que atrapalha as melhores partes da programação. Então, é essa criança que vive numa família que resolveu ficar ali neutra, meio que em cima do muro, nem lá, nem cá. E também tem a parte do escritor, que aparentemente é que está escrevendo esse romance sobre a criança. Ele está recém-separado e ele também viveu à margem na época da ditadura com a sua família. E você mais ou menos entende que seria quase uma escrita autobiográfica. Então ele vai falar da época da ditadura através desses personagens que não sabiam o que estava acontecendo. Até então, aquele personagem que é o menino, que ele está escrevendo o poema, não estava a par da situação de nenhuma forma. Até que uma menina, que ele conhece no dia de um terremoto que houve no Chile, e que pede para ele vigiar o seu vizinho, que se chama Raul. E ele acha aquele vizinho muito estranho, porque ele recebe pessoas diferentes e naquela casa e vive sozinho, e ele não consegue entender muito bem. Então, anos depois, quando ele reencontra essa moça, é que ele vai saber a verdadeira história. Então ele, na família dele, que não participou diretamente, de nada no período da ditadura, e a menina, que também não participou, mas que a família dela, a parte da família dela teve envolvida. E essas duas histórias se encontram. E o engraçado é que eles, depois de adultos, nessa história que se confunde também com a história desse escritor que parece estar escrevendo esse romance, eles parece que uma certa culpa, como nessa frase aqui que eu disse para vocês, eles voltavam e viviam, sem mais. E é como se eles tivessem uma certa culpa, da família não entendia a família, por que a família não se manifestou, e deles, que eram apenas crianças e não sabiam, estavam aprendendo a falar, eles estavam brincando, estavam sendo crianças, simplesmente. E é engraçado eles conviverem, depois com essa certa culpa. E eu fiquei pensando, muito, e fiz essa correlação também com a minha família. A minha família também foi na época da ditadura, estavam na época da ditadura, claro, e também era uma família neutra, que não participou. Diferente de várias outras famílias. Óbvio, várias outras famílias participaram, tiveram participação ativa, de pessoas que sumiram, como aconteceu no Chile, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu na Argentina, aconteceu aqui no Brasil também. E a minha família é uma família neutra, então eu não sofri perdas. E ele passa isso como a Cláudia, que também não... A Cláudia, que é essa amiga, dele, algumas coisas que aconteceram com ela, e eles falam das suas famílias, também das famílias das outras pessoas daquela época. A família dele, que não teve também perda alguma, e que eles sentem essa culpa, estranha,
Porque as crianças, elas nunca são parte ativa, né, nessas histórias. Elas simplesmente estão ali e elas não entendem direito. Eu nasci ainda, na época que ainda era um regime ditatorial no Brasil. Tava quase no fim. E já não era tão intenso, né? E terrível como no início. Mas ainda nasci, né, na ditadura. Eu vi as primeiras eleições, né, em 1989, 90, 89, 90, né, com Collor e Lula e tal. Então eu fui crescendo com isso. E só muitos anos depois que eu fui começar a entender o que era isso. E eu consegui me identificar muito com esse personagem, principalmente o da criança que tá na família, que não participou daquilo. E então eu consegui me identificar com isso, né? Mesmo sendo uma história tipicamente chilena. Então o Zambra consegue desenvolver muito bem essas duas histórias paralelas, a do escritor e a do menino, e que acaba se confundindo em um só. O Zambra, ele tem uma escrita que eu considerei invejável, porque ele tem uma escrita concisa, né? Ele consegue... E você lê, assim, as frases dos parágrafos, parece que ele ficou ali, sabe aquele... Nossa, ele tem um poder, assim, de concisão, mas aquela concisão perfeita, sabe? Como se aquela frase toda tivesse um sentido pleno e que ele, na sua perfeita concisão, ficasse tudo perfeito, sabe? Esses tipos de frases, esses tipos de parágrafos. O texto não sobra, né? Não tem nada aqui sobrando, mas também não tem nada faltando. E nessas poucas páginas, porque o livro tem, deixa eu ver, tem 157 páginas, ele consegue dizer tanta coisa, e você consegue refletir sobre tanta coisa, com essa escrita que ao mesmo tempo é simples e não é, ao mesmo tempo é simples e complexa. A escrita dele é simples, é fácil de você entender, e ela te provoca tantas reflexões, tantos pensamentos, e fica contigo aquilo, essa sensação. Mas o livro também, ele é bem melancólico, não vou dizer pra você. Você chega no final, ele é melancólico, você fica um pouco triste com aquela sensação, assim, como os personagens, sabe, de um vazio, e como a ditadura marcou a vida deles, e como os terremotos no Chile marcaram, né, partes da vida deles aqui. Mas ao mesmo tempo que ela é, né, melancólica, ela também é muito bonita pela forma como o Zambra escreve, que é uma forma, como eu disse, concisa, simples, mas também muito bela, e que nas entrelinhas vai te provocar muitas e muitas reflexões. Recomendo demais Forma de Voltar para Casa do Alejandro Zambra, vale muito a pena conferir. Os críticos se esforçam para classificar minha literatura como pertencente a essa ou aquela categoria. Porém, os editores são mais realistas e unânimes. Só existe uma categoria possível para a minha literatura: boa, mas. Essa aqui é Deixa Comigo, do Mário Levreiro. É uma pequena novela, publicada no Uruguai. É a história de um escritor, né, que ele tá sem dinheiro, e ele acaba um romance e ele vai tentar vender, né? Começa nisso, ele vai lá pra vender pro editor dele. O editor dele diz que é boa, né? Mas... E ele sempre ouve muito isso. A gente não sabe bem o nome desse escritor, mas você consegue entrever ali que seria mais ou menos um alter ego do próprio Mário Levreiro. E aí esse editor dele, né, faz uma proposta pra ele, porque ele diz que tá precisando de dinheiro, que ele aceita qualquer um trabalho que seja e tal. E esse editor faz uma proposta para ele, que eles receberam um original de uma cidade do interior lá do Uruguai, e só que esse cara não mandou as suas referências e tal, então eles não sabem onde ele mora, quer dizer, eles sabem a cidade por conta do selo do correio, mas eles não sabem a casa, não tem um jeito de entrar em contato com o cara, só sabem que ele se chama Juan Pérez, e que mora nessa cidade, né, que ele resolveu chamar aqui de Penúrias.
que é uma cidade fictícia, né? Eles vão chamar de Penúrias. E aí ele embarca no ônibus e vai pra essa cidade aí, pegando um adiantamento lá, e vai dar uma de detetive lá, né? E procurar esse cara. Só que ele é um detetive horroroso, né? Porque ele faz uns tantos de investigação, assim, que tu ri, assim, de se acabar, né? Porque a investigação dele é muito... Meu Deus, é hilário as investigações dele e as formulações que ele faz pra chegar nisso. E ele acaba se envolvendo lá com uma prostituta. Ele já é um cara de 50 anos e tal. E a história é muito engraçada, gente. A investigação dele é engraçada demais. E aí você lendo depois um pós-fácil aqui, que eu não me lembro o nome do cara que fez, você descobre que o Mário Lebreiro é um grande fã de romances policiais, né? Inclusive, ele é um fã do Raymond Chandler. E aí você vê nessas brincadeiras que ele faz com essa novela, né, em romance policial, e tem um quê, assim, meio de filme noir, sabe? Que tem aquela femme fatale e tal, mas claro que ele é ele seria um detetive totalmente trapalhão, né? E vai falar também aqui muito de literatura, né? Vai mexer um pouco com isso, com essa parte de edição da editora e tal, e do livro ali que ele tá lendo, que é o livro desse escritor que ele tá atrás e tal. É muito, muito legal. É uma escrita rápida, gostosa de se ler, e tem um humor, assim, que é muito característico, é um humor diferente, assim, que eu não vi em nenhum livro, não sei o que dizer pra vocês do humor. Ele é bem característico do escritor aqui, do Mário Levreiro. Essa é a minha edição aqui dessa coleção maravilhosa que eu quero fazer ela inteira, gente. É linda essa edição. Rocco, muito obrigada, porque para nós que amamos os escritores latinos, isso aqui é ouro puro, gente. Essa coleção Outra Língua da Rocco é maravilhosa. Eu quero fazer ela inteira, eu adoro demais essa coleção. Vale muito, muito a pena para você conhecer vários escritores latinos. E nessa edição aqui tem também uma entrevista, né? Que é do Mário Levreiro por Mário Levreiro. Que é uma entrevista que ele faz pra ele mesmo, sabe? Ele meio que faz aquelas perguntas meio clichês, fazendo brincadeiras, né? Do que os repórteres, né, perguntam pra ele quando investiga, quando entrevistam, né? E você conhece o humor, né? As coisas que o autor gosta e tal. É muito interessante a entrevista, e é engraçado, assim. Você percebe que o humor dele não tá só na narrativa, né? Eu acho que tá no próprio escritor mesmo. Também você vai encontrar aqui também algumas coisas do tipo elementos fantásticos durante a narrativa. Alguns, assim, uns devaneios, sabe? Às vezes o personagem, né, desse escritor, ele entra nos devaneios no meio de outras... no meio de conversas, assim, que ele tá achando chatas, ou de alguma coisa que ele quer fugir. E ele relata algumas coisas um pouco fantasiosas e elementos meio bizarros, sabe, que acontecem no meio. E aí você descobre no pós-fácil que ele era um grande fã de Kafka. E aí você entende esses elementos meio bizarros e estranhos, e meio elementos fantásticos e tal. É uma novela bem rápida e muito gostosa, recomendo demais também. Bem, gente, então esses eram os 2 livros que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar aí no gostei. E se inscreva no nosso canal, compartilhe também o vídeo. Também, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, tá tudo aí embaixo. Instagram, Twitter, a fanpage aqui do canal. E sejam bem-vindos quem tá chegando agora. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.